Ela limpou a casa dele por 30 anos, o que o testamento revelou, deixou todos sem palavras, bem-vindo de volta e aproveite a história. Narilena nunca chamou aquilo de trabalho. Ela chamava de cuidar da casa. Não porque era bem paga, não era, mas porque havia algo sagrado, quase íntimo, em manter uma casa limpa, organizada, cheia de vida, mesmo que não fosse a sua própria. Durante 3 décadas, ela chegava todas as manhãs, às 7h30 em ponto, com seu caddy de limpeza, um cachecol quente enrolado nos ombros e um gentil bom dia para quem se desse ao trabalho de escutar. Os moradores mudaram ao longo dos anos. Crianças cresceram e se mudaram. Festas vieram e foram. Convidados admiravam os lustres, mas nunca notavam ela os polindo. Ela varria confetes após aniversários, esfregava lágrimas do chão do banheiro após funerais. Dobrava roupas que não lhe pertenciam, espanava fotos de pessoas que nunca souberam seu nome. Ela era invisível, mas essencial. O proprietário, Sr. Sérgio, era um homem quieto, viúvo, juiz aposentado. Raramente falava mais do que uma frase por dia. O café está pronto. Ou, obrigado, Narilena. Mas ele nunca esquecia um Natal. Todo ano, dava-lhe uma lata de biscoitos importados e um cartão escrito à mão com as mesmas palavras. Para Narilena, que mantém esta casa viva. Ela guardava cada cartão em uma caixa de sapatos debaixo de sua cama. A casa ficava no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma construção antiga, com janelas altas e um pequeno jardim nos fundos. Narilena conhecia cada canto, cada rachadura no teto, cada tábua que rangia. Ela havia testemunhado silenciosamente o passar das estações na cidade maravilhosa, o calor sufocante dos verões cariocas e as chuvas torrenciais de janeiro. Conhecia os horários em que o sol entrava por cada janela. Sabia exatamente quando uma planta precisava ser movida para receber mais luz ou menos. Quando ele faleceu, foi repentino. Um derrame durante a noite, sem aviso. Nenhum familiar presente, viviam no exterior e não visitavam há anos. A casa permaneceu imóvel, silenciosa. A poeira logo se acumulou sobre os móveis. O processo legal começou e Narilena voltou. Não porque foi solicitada, porque não suportava ver a casa se desfazer. Ela continuou indo todas as segundas-feiras. Regava as plantas, trocava os lençóis, esfregava o chão como se ele pudesse voltar de uma caminhada a qualquer momento. Os vizinhos sussurravam. Por que ela ainda vai lá? Ele não morreu? Mas ela não ouvia. A rotina era um conforto. Narilena lembrava-se de cada detalhe dos 30 anos naquela casa. Os primeiros dias, quando ainda tinha medo de quebrar algo valioso. Os eventos familiares que observava à distância. As conversas sussurradas que fingiu não ouvir. Os sorrisos tristes do Sr. Sérgio quando olhava para o retrato da esposa falecida. As plantas que ela salvou quando todos se esqueceram de regá-las. As pequenas coisas que consertou, sem que ninguém soubesse. Certa manhã, enquanto limpava o escritório, a campainha tocou. 2 advogados estavam do lado de fora. Narilena Pereira? Ela assentiu, confusa. Estamos aqui em relação ao testamento de Sérgio Duarte. Suas mãos começaram a tremer. Eles assentaram na sala de estar, a mesma sala que ela havia aspirado inúmeras vezes sem nunca se sentar em suas poltronas macias, e entregaram-lhe um documento. No topo, legado para Narilena Pereira. Ela piscou. Isso é um engano? Eles balançaram a cabeça. Sérgio havia deixado a casa inteira para ela. A casa que ela havia limpado por 30 anos. Os cômodos que conhecia melhor que os seus próprios. O lugar onde havia chorado silenciosamente quando seu próprio filho morreu em um acidente de moto. E mesmo assim, veio trabalhar na manhã seguinte, porque o luto não paga as contas. Em sua carta, Sérgio escreveu: Narilena, você foi a única que nunca partiu.
A única que se lembrou do aniversário da minha esposa. A única que trouxe calor, quando tudo mais ficou frio. Você nunca pediu mais, mas deu mais do que qualquer um. Esta casa nunca foi realmente minha. Não de verdade. Estava viva por causa de você. E agora pertence a você. Ela não conseguia parar de chorar. Não por causa da herança. Não por causa do título. Mas porque alguém finalmente a tinha visto. Realmente a visto. Quando o advogado saiu, ela caminhou pela casa de maneira diferente. Não como uma trabalhadora, não como uma convidada, mas como alguém que retorna ao lar. Ela tocou as paredes que outrora havia lavado com vinagre e amor. Sentou-se na varanda da frente, sob a luz dourada do pôr do sol, apertando a carta final, encontra o peito. Mais tarde abriu todas as janelas. Deixou entrar ar fresco, novos começos. E decidiu algo. Não venderia a casa. Em vez disso, transformou-a em um centro para mulheres idosas. Mulheres como ela, que haviam trabalhado a vida toda e sempre foram orientadas a serem quietas, invisíveis, educadas. Ela o chamou de Casa Silenciosa, em homenagem a todas, as vozes que nunca foram ouvidas. As mulheres vieram, liam livros na sala ensolarada, tiravam cochilos em quartos que ela uma vez havia espanado. Compartilhavam histórias enquanto tomavam chá na mesa, onde ninguém jamais a convidara para se sentar. E a cada Natal, Narilena entregava a cada uma um cartão que dizia: "Para você, que mantém o mundo vivo." Porque agora ela sabia: o amor não precisa de aplausos. Às vezes, ele só precisa ser lembrado. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, a notícia sobre a herança de Narilena se espalhou rapidamente pelo bairro. Muitos estavam genuinamente felizes por ela, mas havia aqueles que não conseguiam entender ou aceitar. As fofocas começaram a circular. Como uma simples empregada doméstica poderia herdar uma propriedade tão valiosa na Tijuca? Deveria haver algo mais nessa história. Talvez ela tivesse manipulado o velho juiz, talvez houvesse um relacionamento secreto. As más línguas nunca descansam. No início, Narilena tentou ignorar. Ela havia passado a vida inteira sendo invisível. Agora, que finalmente era vista, descobria que nem toda visibilidade era bem-vinda. Os olhares no supermercado, os sussurros na padaria, as perguntas indiretas dos vizinhos, tudo isso pesava sobre seus ombros já cansados. Uma tarde, enquanto organizava os documentos no escritório que agora era seu, encontrou álbuns de família antigos. Folheando-os com cuidado, viu fotografias do Sr. Sérgio jovem, sua esposa Teresa sorrindo, festas de formatura, casamentos, nascimentos, uma vida inteira registrada em imagens. Para sua surpresa, em alguns cantos das fotos mais recentes, ela aparecia. Um braço entregando uma bandeja de bebidas, um perfil desfocado limpando uma janela ao fundo. Narilena estava lá, parte daquela história familiar, mesmo que nos bastidores. No meio de um dos álbuns, encontrou um envelope amarelado. Dentro havia uma carta. A data indicava que fora escrita 10 anos antes. Era de Teresa, a esposa falecida de Sérgio, endereçada a ele. Meu querido Sérgio, se você está lendo isso, é porque já não estou mais aí. Quero que saiba que meus últimos anos foram tranquilos, graças a você e a Narilena. Ela é mais do que uma funcionária. É parte da nossa família, mesmo que nunca tenhamos dito isso a ela. Nos dias em que você estava no tribunal e eu me sentia sozinha. Eram as conversas com ela na cozinha que me davam força. Ela me contou sobre seu filho, seus sonhos, suas lutas. Prometi a mim mesma que um dia retribuiríamos todo o seu cuidado. Se eu partir primeiro, por favor, não deixe que ela passe necessidade.
Esta casa tem sido o lar dela, tanto quanto o nosso. Com amor eterno, Teresa. Narilena leu e releu a carta, as lágrimas embaçando sua visão. Nunca soube que Teresa a considerava assim. Na verdade, sempre achou que a patroa apenas tolerava sua presença, como havia sido cega às pequenas gentilezas, os chás compartilhados quando Sérgio não estava, as fotografias que Teresa tirava do jardim que Narilena cuidava com tanto carinho, os presentes modestos, mas pessoais nos aniversários. A descoberta deu a Narilena uma nova perspectiva. Não era apenas uma herança inesperada, era o reconhecimento de uma vida de conexões silenciosas. Talvez as pessoas pudessem falar o que quisessem. A verdade estava ali, documentada nas entrelinhas daquela família. Com renovada determinação, Narilena continuou com seus planos para a casa silenciosa. Contratou um pequeno time de pessoas para ajudar nas reformas necessárias. O antigo quarto de hóspedes se transformou em uma biblioteca. A sala de jantar formal virou um espaço para aulas de artesanato. O jardim dos fundos ganhou mais bancos e uma pequena horta comunitária. Para a inauguração, convidou as senhoras do bairro. Muitas vieram por curiosidade para ver o que a empregada que virou dona havia feito com a mansão. Esperavam ostentação, talvez até mau gosto. O que encontraram foi um espaço acolhedor, simples, mas digno, onde cada detalhe havia sido pensado com carinho. Dona Clélia, uma viúva de 78 anos que morava sozinha 2 ruas abaixo, foi a primeira a se inscrever como frequentadora regular. Sabe, eu passava por essa casa todos os dias a caminho da feira, disse ela a Narilena, enquanto experimentava uma das poltronas da sala. Sempre achei que lugares assim não eram para pessoas como nós. Que bom que você provou que eu estava errada. As palavras de Dona Clélia tocaram fundo no coração de Narilena. Pessoas como nós. Sim, era exatamente por isso que havia criado a Casa Silenciosa. Para todas aquelas que, como ela, haviam passado a vida olhando as mansões de fora, limpando espaços que nunca poderiam chamar de seus, cuidando de vidas alheias enquanto suas próprias vidas passavam em segundo plano. Um gancho inesperado balançou a vida tranquila que Narilena começava a construir. Uma mulher elegante, de meia-idade, chegou à Casa Silenciosa em uma tarde chuvosa de abril. Apresentou-se como Tatiana Duarte, sobrinha de Sérgio, vinda diretamente de Lisboa para resolver pendências familiares. Seu tom educado mal disfarçava a hostilidade nos olhos. Então esta é a famosa casa que meu tio deixou para a empregada, disse ela, os olhos percorrendo o ambiente com desdém. Interessante as mudanças que você fez. Transformou uma residência de família em... O que exatamente? Um asilo? Narilena manteve a compostura, oferecendo chá à visitante. Inesperada, enquanto explicava o propósito da Casa Silenciosa. Tatiana ouviu com um sorriso frio, remexendo na bolsa cara, até encontrar um envelope. Meus advogados gostariam de conversar com você, disse, estendendo um cartão de visitas. Há questões sobre a validade do testamento do meu tio. Um homem de idade avançada, possivelmente não em pleno uso de suas faculdades mentais. Tenho certeza que você entende minha preocupação. Depois que Tatiana saiu, Narilena sentou-se na antiga cadeira do Sr. Sérgio, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Justamente quando começava a acreditar que merecia essa nova vida, o passado voltava para lembrá-la de seu lugar. A sobrinha rica da Europa contra a empregada do subúrbio carioca. Como poderia competir com isso? Naquela noite, Narilena não conseguiu dormir. As palavras de Tatiana ecoavam em sua mente. E se perdesse tudo? E se as mulheres que já frequentavam a Casa Silenciosa ficassem sem seu refúgio? Pior ainda, e se a memória do Sr. Sérgio fosse manchada por um processo judicial sórdido?
Na manhã seguinte, ainda sem respostas, Narilena fez o que sempre fazia quando se sentia perdida. Limpou. Era seu ritual de clareza. Enquanto esfregava as janelas da sala com uma mistura de água e vinagre, observou o sol nascendo sobre o Rio de Janeiro. A cidade acordava lentamente, as luzes se acendendo nos apartamentos vizinhos, o barulho distante do trânsito começando a aumentar. Foi então que notou algo diferente na janela, um pequeno rasgo no canto do batente de madeira. Curiosa, examinou mais de perto e percebeu que havia um compartimento oculto. Dentro dele, um envelope amarelado, similar ao que havia encontrado no álbum de fotos, mas este estava endereçado a ela. Para Narilena, abrir apenas quando necessário. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e encontrou um documento legal, datado de 5 anos antes, com a assinatura do Sr. Sérgio reconhecida em cartório, acompanhado de um laudo médico atestando sua perfeita saúde mental. No documento, ele explicava detalhadamente as razões para deixar a casa para Narilena. Mencionava explicitamente que seus parentes no exterior haviam recusado múltiplos convites para visitá-lo em seus últimos anos, e afirmava sua decisão consciente e irrevogável. Junto ao documento havia uma foto. Narilena, Teresa e Sérgio no jardim, um raro momento em que ela aparecia não como empregada, mas como parte daquele pequeno núcleo. No verso, uma anotação com a caligrafia elegante de Sérgio. As verdadeiras famílias são aquelas que escolhemos e que nos escolhem dia após dia. Um gancho poderoso surgiu quando Narilena menos esperava. Enquanto organizava documentos para se preparar para o possível processo judicial, encontrou uma série de cartas antigas trocadas entre Sérgio e Tatiana. O conteúdo revelava que, anos antes, Sérgio havia emprestado uma quantia substancial à sobrinha para abrir seu negócio em Portugal, dinheiro que nunca foi devolvido. Mais do que isso, Tatiana havia prometido repetidamente visitar o tio, mas sempre cancelava de última hora com desculpas elaboradas. As cartas mais recentes mostravam um Sérgio magoado, confrontando a sobrinha sobre seu desinteresse e ingratidão. Narilena agora entendia melhor o jogo de Tatiana. Não era apenas sobre a casa, era sobre culpa e dinheiro. A sobrinha provavelmente temia que a descoberta dessas cartas levasse a questionamentos sobre outros aspectos financeiros de sua relação com o tio. Um processo judicial abriria portas que talvez Tatiana preferisse manter fechadas. Com renovada confiança, Narilena contatou o advogado indicado pelos colegas de Sérgio. Dr. Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos e olhar gentil, ouviu sua história atentamente. Ao ver os documentos, especialmente o laudo médico e as cartas, um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Dona Narilena, acho que a sobrinha do Sr. Sérgio não sabe com quem está se metendo, disse ele, ajustando os óculos. O juiz Sérgio Duarte não era apenas respeitado por sua integridade, mas também por sua meticulosidade. Se ele deixou estes documentos para você encontrar, é porque sabia exatamente o que poderia acontecer. Na semana seguinte, quando Tatiana retornou com 2 advogados corporativos, encontrou Narilena serena, acompanhada pelo Dr. Joaquim. A reunião que deveria intimidar a ex-empregada transformou-se em um momento de revelações. As cartas, o laudo médico, o documento explicativo, tudo foi apresentado metodicamente. Minha cliente está disposta a evitar um constrangimento público desnecessário, disse Dr. Joaquim com voz calma. Creio que podemos resolver este assunto sem prosseguir com contestações ao testamento, que, como podem ver, está muito bem fundamentado. Talvez a senhora Tatiana queira reconsiderar sua posição? O rosto de Tatiana empalideceu ao ver as cartas. Seu olhar altivo deu lugar à insegurança. Após uma breve conversa particular com seus advogados, anunciou que
Por respeito à memória do tio, não contestaria mais o testamento. Antes de partir, Tatiana dirigiu um último olhar a Narilena. Não havia mais desdém, apenas uma curiosidade relutante. Ele realmente gostava tanto assim de você? Narilena pensou por um momento antes de responder. Não sei se era gostar. Acho que era respeito. Respeito por quem permanece, por quem cuida, por quem lembra. Seu tio valorizava isso acima de todas as coisas. Tatiana assentiu levemente e saiu. Narilena nunca mais a viu. Você já passou por algo assim? Ou conhece alguém que teve sua vida transformada de maneira inesperada? Conte nos comentários sua experiência. Com o obstáculo legal superado, Narilena pôde finalmente se dedicar integralmente à Casa Silenciosa. O número de frequentadoras crescia semanalmente. Não eram apenas idosas solitárias agora. Mulheres de todas as idades vinham participar das atividades ou simplesmente desfrutar da tranquilidade do jardim. Ex-empregadas domésticas, professoras aposentadas, enfermeiras, costureiras, cozinheiras, babás, mulheres cujo trabalho muitas vezes passava despercebido, mas que carregavam histórias fascinantes. Dona Jurema, uma senhora de 82 anos, que havia sido parteira em uma comunidade na Baixada Fluminense, tornou-se uma presença constante. Com seus cabelos brancos sempre impecavelmente arrumados e uma coleção interminável de histórias sobre os mais de 2.000 bebês que ajudou a trazer ao mundo, ela rapidamente conquistou o carinho de todas. Antes da Casa Silenciosa, eu passava meus dias olhando pela janela, confessou ela a Narilena durante uma sessão de tricô no jardim. Meus filhos trabalham o dia todo, os netos estão ocupados com suas vidas. A velhice é uma sala de espera, solitária, quando não se tem para onde ir. As palavras de Dona Jurema ressoaram profundamente em Narilena. A solidão não discriminava. Atingia mulheres de todas as classes sociais, especialmente aquelas que haviam dedicado suas vidas a cuidar dos outros. A Casa Silenciosa tornava-se mais necessária a cada dia. Com a ajuda de voluntárias, Narilena expandiu as atividades. Aulas de artesanato, sessões de contação de histórias, tardes de cinema, rodas de conversa sobre saúde e bem-estar. O espaço ganhou vida própria, um contraste vibrante com a Casa Silenciosa que havia sido por tantos anos. Em um domingo, particularmente movimentado, enquanto observava o jardim cheio de mulheres conversando animadamente, Narilena notou uma figura familiar. Olívia, a única sobrinha neta de Teresa, que morava no Brasil, estava parada timidamente no portão. Era uma jovem de 20 e poucos anos, estudante de medicina, que ocasionalmente visitava o tio-avô quando ele ainda vivia. "Posso entrar?" perguntou Olívia com um sorriso hesitante. "Ouvi falar deste lugar e, bem, queria ver com meus próprios olhos." Narilena a recebeu calorosamente. Olívia nunca havia demonstrado o mesmo desdém que Tatiana. Ao contrário, sempre tratara Narilena com gentileza durante suas raras visitas. Enquanto caminhavam pelo jardim, Olívia parecia genuinamente impressionada com a transformação. "Tio Sérgio ficaria orgulhoso", disse ela, tocando as flores que Narilena havia plantado. "Esta casa sempre foi tão séria, tão museológica. Agora parece viva. É isso que tentamos fazer aqui", respondeu Narilena. "Dar vida a lugares e pessoas que a sociedade prefere manter em silêncio." Olívia hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Narilena, vim porque encontrei algo que acho que você deveria ver." Da bolsa, retirou um pequeno diário encadernado em couro. Era da tia-avó Teresa. Mamãe encontrou entre as coisas que tia Tatiana trouxe de volta a Portugal. Acho que deveria ficar com você." Naquela noite, depois que todas as visitantes haviam partido, Narilena sentou-se na varanda com o diário de Teresa.
As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia delicada, relatando o cotidiano, reflexões sobre a vida e, para surpresa de Narilena, muitas menções a ela mesma. Hoje, Narilena me contou sobre seu sonho de estudar enfermagem quando jovem. Como o mundo perde quando nega oportunidades a pessoas como ela, se eu tivesse saúde, insistiria para que ela retomasse seus estudos. Sérgio concorda que ela merece mais da vida. Em uma entrada particularmente emocionante, Teresa escreveu: observei Narilena hoje, cuidando das minhas rosas como se fossem suas próprias filhas. Há uma dignidade nela que muitos dos nossos amigos bem-nascidos jamais entenderão. Ela limpa nossa casa, mas enxerga além da sujeira. Vê beleza nas pequenas coisas, potencial onde outros veem apenas o comum. Disse a Sérgio que, quando eu partir, ele deve cuidar dela como ela cuidou de nós. Ele prometeu. Sei que cumprirá. As lágrimas escorriam pelo rosto de Narilena. Todo este tempo pensou que era invisível, mas Teresa a via. Sérgio a via. E agora, tantas outras mulheres a viam e eram vistas através dela. O diário terminou alguns meses antes da morte de Teresa, com uma frase que parecia premonitória. As melhores heranças não são as que se escrevem em testamentos, mas as que se constroem em silêncio, dia após dia, nos pequenos atos de amor. Um gancho narrativo poderoso surgiu quando Narilena recebeu uma visita inesperada. Uma equipe de reportagem de um jornal local queria fazer uma matéria sobre a Casa Silenciosa. O que começou como uma simples entrevista sobre um projeto comunitário tornou-se algo muito maior quando a história de Narilena, a empregada doméstica que herdou a mansão e a transformou em um centro para mulheres, capturou a imaginação do público. Em questão de dias, a pequena matéria foi reproduzida em jornais nacionais. O telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas, ofertas de ajuda e, mais tocante ainda, mensagens de mulheres de todo o Brasil querendo compartilhar suas próprias histórias de invisibilidade e resistência. A fama repentina trouxe desafios que Narilena nunca imaginou enfrentar. Repórteres esperavam na calçada, curiosos passavam lentamente de carro para espiar a casa da empregada famosa, e até mesmo programas de televisão queriam transformar sua história em um especial de domingo. Não sei lidar com isso, confessou ela a Dona Jurema enquanto fechava as cortinas para evitar flashes de câmeras. Passei a vida inteira sendo invisível. Agora sou um espetáculo. Dona Jurema, com a sabedoria de seus 82 anos, pegou as mãos de Narilena. Minha filha, toda. Vida extraordinária passa por isso. Primeiro te ignoram, depois te questionam, depois tentam te transformar em entretenimento. Só você decide se vai permitir que sua história seja um circo ou um testemunho. As palavras da idosa foram um bálsamo. Narilena decidiu que utilizaria a atenção inesperada para dar visibilidade não apenas à sua história, mas à de todas as mulheres que a Casa Silenciosa representava. Em uma entrevista cuidadosamente selecionada para uma revista respeitada, ela falou não sobre a herança em si, mas sobre o sistema que torna excepcional algo que deveria ser comum: o reconhecimento do valor do trabalho de cuidado. A verdadeira história não é que uma empregada ganhou uma casa, disse ela à jornalista. É que por décadas normalizamos que algumas pessoas merecem cuidado e reconhecimento, enquanto outras merecem apenas salários insuficientes e invisibilidade. O Sr. Sérgio e Dona Teresa não foram extraordinários por me valorizarem, apenas enxergaram o que estava diante deles. A entrevista repercutiu profundamente. Cartas e e-mails chegavam diariamente à Casa Silenciosa. Advogados oferecendo serviços pro bono para outras trabalhadoras domésticas. Médicas voluntariando-se para consultas gratuitas. Professoras propondo
Oficinas de alfabetização. O pequeno projeto comunitário estava se transformando em um movimento. Olívia, a sobrinha neta de Teresa, tornou-se uma visitante frequente. Como estudante de medicina, ela organizou um programa de saúde preventiva para as frequentadoras mais idosas. Sua presença trazia um simbolismo poderoso: a união entre o passado e o futuro da casa, a reconciliação entre mundos que pareciam irreconciliáveis. Sabe o que mais me impressiona em você, Narilena? Perguntou Olívia em uma tarde enquanto ajudava a organizar prontuários médicos das frequentadoras. Não é que você tenha transformado esta casa em algo útil, é que você não guardou rancor. Depois de décadas sendo tratada como invisível, você poderia ter fechado as portas e vivido isolada aqui. Em vez disso, abriu ainda mais. Narilena sorriu, tocada pelo comentário. Rancor é um luxo, menina. Consome muita energia. E energia é algo que mulheres como nós não podem desperdiçar. Foi Olívia quem trouxe a ideia que expandiria ainda mais o impacto da Casa Silenciosa. Como parte de seu trabalho de conclusão de curso, ela propôs um estudo sobre o impacto do isolamento social na saúde mental de mulheres idosas, especialmente aquelas que dedicaram suas vidas ao trabalho doméstico. Podemos fazer daqui um centro de referência, explicou ela entusiasmada. Não apenas um espaço de acolhimento, mas de pesquisa e documentação. Preservar estas histórias, entender os padrões, lutar por políticas públicas baseadas em evidências. A proposta entusiasmou Narilena. A Casa Silenciosa poderia ser mais do que um refúgio temporário. Poderia ajudar a mudar a narrativa sobre o trabalho invisível e sua importância. Ela concordou imediatamente, oferecendo um dos cômodos como escritório para o projeto. Enquanto preparavam o espaço, Narilena encontrou, em uma gaveta esquecida, um antigo caderno de receitas de Teresa. Entre instruções para bolos e conservas, havia anotações pessoais. Narilena gosta deste com canela extra. Fazer mais deste para o aniversário de Narilena. Versão especial que Narilena ensinou, muito melhor que a original. Pequenos. Testemunhos de uma conexão que ia muito além da relação patroa-empregada. Uma amizade silenciosa, construída nas entrelinhas da hierarquia, nos momentos roubados de humanidade compartilhada. Narilena mostrou o caderno a Olívia, que o folheou com lágrimas nos olhos. Eu era muito pequena, mas lembro de tia Teresa falando sobre você. Ela dizia que você tinha mãos mágicas, que tudo que você tocava ganhava vida. Sua tia exagerava, respondeu Narilena emocionada. Eu apenas prestava atenção. É o que fazemos quando realmente nos importamos. Narilena decidiu organizar uma celebração para o primeiro aniversário da Casa Silenciosa. Ela havia enviado convites para todas as frequentadoras e suas famílias, mas também para figuras importantes do bairro e até mesmo para autoridades locais. A transformação que aquele espaço havia sofrido merecia ser celebrada. Na véspera do evento, enquanto arrumava os últimos detalhes, Narilena foi surpreendida por uma ligação. Era o filho de Dona Jurema, visivelmente abalado. A idosa havia sofrido um derrame e estava internada em estado grave. As notícias não eram boas, os médicos não davam grandes esperanças. Sem hesitar, Narilena cancelou todos os preparativos da festa e correu para o hospital. Encontrou Dona Jurema conectada a tubos e aparelhos, a respiração fraca, os olhos fechados. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão enrugada entre as suas. Eu estou aqui, sussurrou. Não vou sair do seu lado. Por 3 dias e 3 noites, Narilena permaneceu no hospital, alternando turnos com os familiares de Dona Jurema. Levou fotografias da Casa Silenciosa, cartas escritas pelas outras frequentadoras, e contava histórias à beira do leito, mesmo sem saber se a idosa podia ouvi-la.
Na manhã do quarto dia, aconteceu o que os médicos chamaram de milagre. Dona Jurema abriu os olhos e apertou levemente a mão de Narilena. "A festa", murmurou com dificuldade. "Não cancele minha festa." Narilena riu entre lágrimas. "Como a senhora sabe da festa? Você acha que neste bairro alguma coisa fica em segredo?" Respondeu Dona Jurema com um sorriso fraco. "Prometa que vai fazer, mesmo que eu não esteja lá." "A senhora vai estar lá", afirmou Narilena com determinação. "Nem que eu tenha que trazer a festa para este quarto de hospital." Nas semanas que se seguiram, a recuperação de Dona Jurema tornou-se o foco de toda a comunidade da Casa Silenciosa. As mulheres se revezavam para visitá-la, levar alimentos nutritivos para a família exausta e manter seu quarto no hospital sempre decorado com flores frescas. Olívia coordenou uma equipe de estudantes de medicina voluntários para acompanhar o caso e garantir que a idosa recebesse a melhor atenção possível. A data da festa foi remarcada para coincidir com a alta hospitalar de Dona Jurema. Seria uma dupla celebração: o aniversário da Casa Silenciosa e a vitória da matriarca contra todas as expectativas médicas. O grande dia finalmente chegou. O jardim foi decorado com fitas coloridas e luzes. Mesas foram dispostas sob as árvores, cobertas com toalhas bordadas e arranjos de flores. Mulheres de todas as idades chegavam trazendo pratos típicos, bebidas, instrumentos musicais. O que começou como uma pequena celebração transformou-se em uma verdadeira festa comunitária. Quando a ambulância chegou trazendo Dona Jurema em uma cadeira de rodas, todas as presentes formaram um corredor para recebê-la, aplaudindo emocionadas. A idosa, visivelmente mais magra, mas com os olhos brilhando de alegria, ergueu os braços em sinal de vitória. "Vejam só", disse ela com voz fraca, mas firme. "Precisei quase morrer para ganhar uma festa dessas." A celebração transcorreu em um clima de profunda emoção. Histórias foram compartilhadas, música tocada, lágrimas derramadas e risos ecoaram pelos jardins que antes testemunhavam apenas o silêncio de uma casa vazia. No momento mais solene da festa, Narilena foi chamada para discursar. Nervosa, ela nunca havia falado em público, subiu nos degraus da varanda e olhou para o mar de rostos que a encaravam com expectativa. "Eu nunca fui boa com palavras", começou hesitante. "Passei a vida limpando, cozinhando, arrumando, cuidando, trabalho que se faz em silêncio, trabalho que poucos notam, até que pare de ser feito." Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Há um ano, quando recebi esta casa, pensei que era apenas um teto, paredes, um jardim, mas logo entendi que havia recebido muito mais, uma responsabilidade, uma chance de transformar o silêncio em voz, de transformar a invisibilidade em presença." Seus olhos encontraram Dona Jurema, que a observava com um sorriso emocionado. "O que construímos aqui não foi apenas um espaço físico, foi uma comunidade, uma família, um lugar onde ninguém precisa fingir ser menor do que é, onde nossas histórias importam, onde nossas rugas contam experiências e não apenas idade, onde nossas mãos calejadas são símbolos de força, não de servidão." Olhando para as dezenas de mulheres reunidas, muitas com lágrimas nos olhos, Narilena sentiu uma emoção que nunca havia experimentado. Orgulho, não apenas por si mesma, mas por todas elas. A Casa Silenciosa não é minha, é nossa, de todas as que foram silenciadas, ignoradas, esquecidas. Este é nosso lugar de fala, de cura, de celebração. E hoje celebramos não apenas um ano de portas abertas, mas décadas, séculos, de resistência silenciosa de mulheres como nós. Erguendo um copo, concluiu: "A Casa Silenciosa, e a todas as que encontraram aqui sua voz." Um brinde emocionado selou o momento. A festa continuou noite adentro,
com música, dança e muita comida. Narilena observava tudo com uma sensação de plenitude. Quem diria que a menina do interior, que começou a trabalhar aos 12 anos como doméstica para ajudar a família, um dia estaria no centro de uma transformação como esta? Entre as convidadas estava uma jovem jornalista local que havia feito a primeira reportagem sobre a casa. Silenciosa, ela se aproximou de Narilena com um envelope na mão. "Trouxe algo para você", disse, entregando-lhe o pacote. "Acho que vai gostar." Dentro do envelope havia uma revista de circulação nacional. Na capa, uma fotografia de Narilena no jardim da Casa Silenciosa, rodeada por algumas das frequentadoras mais idosas. A manchete dizia: "As Guardiãs da Memória. Como um grupo de mulheres invisíveis está reescrevendo sua própria história." A reportagem de 8 páginas contava não apenas a trajetória de Narilena e como ela transformou a herança inesperada em um projeto social, mas também trazia histórias de várias frequentadoras da Casa Silenciosa. Dona Jurema e seu trabalho como parteira. Dona Zulmira, que foi cozinheira em um palácio presidencial e guardava segredos políticos que nunca revelou. Dona Cleide, que alfabetizou clandestinamente dezenas de empregadas domésticas durante a ditadura militar. "Vocês se tornaram um símbolo", explicou a jornalista. "Não apenas no Rio, mas em todo o país. Depois da nossa primeira matéria, começaram a surgir iniciativas similares em São Paulo, Salvador, Recife. Mulheres idosas ocupando espaços, contando suas histórias, recusando-se a desaparecer." A notícia deixou Narilena sem palavras. Jamais imaginara que seu pequeno ato de transformação pessoal pudesse reverberar tão longe. Após a partida da última convidada, Narilena sentou-se sozinha na varanda, contemplando o jardim agora silencioso, iluminado apenas pela lua cheia. Lembrou-se de todas as noites em que havia olhado para aquela mesma lua pela janela da pequena dependência de empregada onde viveu por décadas. Quantas vezes havia sonhado com uma vida diferente, com ser vista, ouvida, valorizada. O sonho havia se realizado de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Não pela fama repentina ou pelo valor material da herança, mas pela oportunidade de dar significado a tanto sofrimento silencioso, de transformar a dor em propósito. De seu bolso, retirou o cartão de Natal mais antigo que havia recebido do Sr. Sérgio 28 anos antes. O papel estava amarelado, as bordas desgastadas de tanto ser manuseado. A mensagem, escrita com a caligrafia elegante do juiz aposentado, permanecia legível. "Para Narilena, que mantém esta casa viva." Só agora ela compreendia completamente o significado daquelas palavras. Não era apenas sobre limpar, organizar, cuidar do espaço físico. Era sobre presença, sobre dignidade, sobre a teimosia silenciosa de continuar existindo em um mundo que preferia fingir que mulheres como ela eram invisíveis. Naquela noite, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Narilena adormeceu na cadeira de balanço da varanda, o velho cartão de Natal sobre o peito, um sorriso sereno nos lábios. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente em casa. Um gancho narrativo diferente e também poderoso apareceu quando Narilena recebeu uma carta oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. O documento informava que a Casa Silenciosa estava sob risco de fechamento por não atender a determinadas normas de segurança e zoneamento para espaços comunitários. Uma inspeção seria realizada em 2 semanas, e caso as irregularidades não fossem sanadas, o projeto seria encerrado. O desespero tomou conta de Narilena. Como poderia, em tão pouco tempo e com recursos limitados, adequar uma mansão antiga a todas as exigências burocráticas? Mas mais do que isso,
Como explicaria às dezenas de mulheres que haviam encontrado um lar na casa silenciosa que poderiam perder seu refúgio? A notícia se espalhou rapidamente entre as frequentadoras. Muitas choraram, revoltadas com a possibilidade de perderem o único espaço onde se sentiam verdadeiramente vistas e valorizadas. Outras ofereceram o pouco que tinham, economias guardadas por anos, objetos de valor sentimental, até mesmo suas casas como garantia para empréstimos. Foi Olivia quem trouxe uma perspectiva diferente. Narilena, e se em vez de vermos isso como uma ameaça, enxergássemos como uma oportunidade, propôs a jovem médica. Talvez seja a hora de transformar a Casa Silenciosa em algo ainda maior, uma organização oficialmente reconhecida, com estatuto próprio, diretoria, planejamento estratégico. A ideia assustou Narilena. Ela nunca havia pensado em termos tão formais. A Casa Silenciosa havia nascido de forma orgânica, quase intuitiva, como extensão natural de sua própria história. Não sei se tenho capacidade para algo assim, confessou. Mal sei usar um computador, nunca lidei com burocracia. Como posso dirigir uma organização? Olivia sorriu, segurando as mãos da mais velha. Você já está dirigindo. Só precisa de apoio técnico para formalizar o que já existe na prática. E acho que conheço as pessoas certas para isso. Na mesma semana, Olivia organizou uma reunião extraordinária na Casa Silenciosa. Além das frequentadoras habituais, trouxe colegas da Faculdade de Medicina, professores universitários, advogados voluntários, contadores, arquitetos, uma verdadeira força-tarefa de profissionais dispostos a salvar o projeto. Durante 3 dias intensos, a mansão transformou-se em um escritório improvisado. Em um cômodo, arquitetos redesenhavam plantas para adequar o espaço às normas de acessibilidade. Em outro, advogados redigiam o estatuto da futura associação Casa Silenciosa. Na sala principal, contadores organizavam a documentação financeira, enquanto estudantes de serviço social catalogavam todas as atividades realizadas nos últimos meses. Narilena observava tudo com uma mistura de admiração e apreensão. Era como se sua pequena semente tivesse crescido tanto que agora precisava de jardineiros profissionais. Parte dela temia perder o controle, ver a essência da Casa Silenciosa, diluir-se em meio a tantas formalidades. Numa noite, enquanto todos trabalhavam freneticamente para cumprir os prazos, Narilena retirou-se para o jardim. Sentou-se no banco de pedra, onde tantas vezes havia conversado com Teresa décadas antes. O peso da responsabilidade parecia esmagar seus ombros. Dona Jurema, que já estava quase totalmente recuperada, juntou-se a ela com seu andar lento apoiado na bengala. Parece que estamos nos tornando importantes, comentou a idosa, sentando-se ao lado de Narilena. Tantas pessoas importantes correndo de um lado para o outro. Narilena suspirou. Às vezes me pergunto se não estamos perdendo algo essencial, se todo esse profissionalismo não vai afastar justamente as mulheres que mais precisam deste espaço. Dona Jurema ficou em silêncio por um momento, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Sabe o que aprendi em 82 anos de vida? Disse finalmente. Que as coisas importantes crescem. Filhos crescem, árvores crescem, ideias crescem. E crescer dói, exige adaptação, mas é o único caminho para sobreviver. Ela apontou para uma mangueira centenária no fundo do jardim. Vê aquela árvore? Quando era apenas uma muda, cabia nas mãos de alguém. Precisava de cuidados constantes, proteção, atenção diária. Agora olhe para ela, forte, independente, capaz de abrigar dezenas de pássaros, oferecer sombra, alimentar pessoas. Isso é o que acontece quando permitimos que algo cresça além de nós. As palavras da idosa tocaram profundamente Narilena.
Talvez estivesse sendo egoísta ao querer manter a casa silenciosa exatamente como havia concebido. Talvez sua resistência às mudanças fosse apenas medo. Medo de se tornar novamente obsoleta, dispensável. E se, no processo, eu me perder? Perguntou em um sussurro, verbalizando seu temor mais profundo. Dona Jurema riu suavemente. Minha filha, você já se perdeu muitas vezes na vida. Se perdeu quando veio do interior para o Rio, quando perdeu seu filho, quando perdeu seu patrão. E cada vez encontrou um novo caminho. Perder-se faz parte da jornada. O importante é manter a bússola interna funcionando. Naquele momento, Narilena compreendeu que a verdadeira essência da casa silenciosa não estava nos detalhes que ela controlava, mas no propósito maior que havia criado. E esse propósito deveria crescer além dela. No dia da inspeção oficial, a casa silenciosa estava transformada. Rampas de acesso haviam sido instaladas, extintores de incêndio posicionados estrategicamente, saídas de emergência sinalizadas. Toda a documentação exigida estava impecavelmente organizada em pastas coloridas. Mais impressionante ainda era o contingente que aguardava os fiscais. Não apenas as frequentadoras habituais, mas dezenas de apoiadores, vizinhos, familiares, profissionais voluntários, jornalistas, até mesmo vereadores locais que haviam abraçado a causa. A pequena iniciativa de Narilena havia se tornado um movimento com amplo apoio popular. Os fiscais, claramente surpresos com a recepção, conduziram uma inspeção minuciosa. Para alívio de todos, concluíram que as adaptações realizadas atendiam às exigências legais. Mais do que isso, elogiaram a organização e sugeriram que a Casa Silenciosa se inscrevesse para concorrer a prêmios municipais de projetos sociais inovadores. Uma celebração espontânea tomou conta do lugar. Música, comida, abraços emocionados. No centro de tudo, Narilena observava maravilhada como sua pequena revolução silenciosa havia ganhado tantas vozes. Olívia aproximou-se, trazendo uma pasta com o brasão da prefeitura. Acabei de receber isto, disse, entregando o documento a Narilena. É o certificado oficial de funcionamento da Associação Casa Silenciosa, com reconhecimento de utilidade pública municipal. Estamos oficialmente existindo aos olhos da lei. Narilena abriu a pasta com mãos trêmulas. No documento, seu nome constava como presidente fundadora da instituição. Abaixo, uma lista de diretoras que incluía Dona Jurema, Olívia e outras, frequentadoras antigas. Isso significa, começou ela, a voz embargada pela emoção. Significa que conseguimos, completou Olívia. E mais, agora podemos receber doações oficiais, participar de editais públicos, estabelecer parcerias institucionais. A Casa Silenciosa não dependerá apenas da sua herança, terá vida própria. Naquela noite, quando todos já haviam partido e a casa retornara ao silêncio habitual, Narilena percorreu lentamente cada cômodo. Tocou as paredes que havia limpado por décadas, os móveis que havia polido com tanto cuidado, as cortinas que tantas vezes lavara e pendurara. Cada centímetro daquele lugar guardava memórias de dor, de invisibilidade, mas também de pequenas dignidades reconquistadas a cada dia. Chegando ao antigo quarto do Sr. Sérgio, agora transformado em biblioteca comunitária, Narilena sentou-se à escrivaninha onde o juiz aposentado costumava trabalhar. Sobre a madeira polida, colocou lado a lado 2 objetos preciosos: o primeiro cartão de Natal que recebera dele e o novo certificado oficial da Associação Casa Silenciosa. Espero que esteja orgulhoso. Sussurrou para o retrato do antigo patrão que ainda permanecia na parede. Estou mantendo esta casa viva, como o senhor pediu, mas de um jeito que nunca imaginamos. A lua cheia iluminava o quarto através da janela aberta, criando sombras dançantes nas paredes.
Narilena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de todas as transformações dos últimos meses, de empregada invisível a líder comunitária, de pessoa que servia a pessoa servida, de mulher silenciada a voz amplificada. E naquele momento de quietude, uma certeza se formou em seu coração. A verdadeira herança que recebera não era a casa em si, mas a chance de reescrever sua própria história e ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.